Olá novamente a todos e a todas. Vamos para a parte 2 da nossa aula gravada, da disciplina Metodologia Científica. Então, nessa parte 2, vamos estudar método e metodologia. Então, nós vamos ver quais são os conceitos de método, quais são os tipos de método, depois vamos ver o que é metodologia e depois finalizando com o que é pesquisa. Então, primeiro, método. Essa palavra, na realidade, método, vem de outra palavra grega, métodos, que é dividida em duas partes, né? A primeira, que significa meta, que vai ter o sentido de no meio de, ou através, ou entre. E depois a outra palavra que é odus, que significa caminho. Então, podemos dizer que método significa ao longo do caminho, ou uma meta que para chegar a um determinado caminho. Quando nós pensamos em ciência, conhecimento científico, como vimos na parte 1, o método tem por objetivo traçar o caminho que o cientista ou pesquisador vai ter que trilhar para chegar ao conhecimento desejado. Sem esse método, ele não vai conseguir chegar ao conhecimento. Conhecimento, como a gente viu, está lá, está em algum lugar na sociedade. Do outro lado está o ser que vai conhecer, que no nosso caso seria o cientista. Então, essa aproximação do cientista em relação ao objeto a conhecer só vai se dar através de um método. Então, se o método não for adequado, por consequência, o conhecimento também não vai ser adequado ou não vai ser um conhecimento de fato científico, não é? Mas falando em método, podemos ainda dividir em três tipos. Existem outros, mas os mais usados na ciência são o método indutivo, também o dedutivo e o dialético. Então vamos estudar cada um, né, o que significam. Primeiro, método indutivo, que vem de indução. Então, o pensamento percorre um caminho partindo de fatos particulares para fatos universais. Então, nesse caso, existe o que nós chamamos de generalização. Então, essa generalização é constatada após a observação dos dados. Então, em outras palavras, né, em um termo mais simples, método indutivo é aquele que parte do particular para o universal, né? Parte de exemplos, né, particulares para chegar a um todo, né? Um conceito que serviria para tudo. A gente vai ver que é um método, mas que também tem seus problemas, né? Então, vamos ver aqui um pequeno exemplo. Então, estudos feitos com a amostra de uma população. Então, vamos dizer, um pesquisador não vai pesquisar nunca todas as pessoas da face da Terra, ou todas as pessoas de uma comunidade X, de uma cidade X. Ele tem que pesquisar por amostra. Então, vamos supor que numa cidade existam 50 mil habitantes. Então, para ele saber, vamos dizer, mais ou menos a faixa etária desses habitantes, para ele saber o grau de escolaridade, para ele saber também a questão do poder aquisitivo, ele não precisa investigar todas as pessoas, ele tira uma amostra. E dessa amostra ele vai dizer algo geral. Então vamos supor que ele entrevistou 5 mil pessoas desse universo que era de 50 mil. Então ele vai dizer que desses 5 mil, sei lá, vamos dizer assim, supor, né, que 1.000 estão na faixa de, vamos dizer, 20 a 40 anos. Então ele vai dizer que a população da cidade, né, vai estar nessa faixa. Na realidade, ele não estudou toda a população, ele generalizou, ele foi de algo particular para algo universal. Então, isso é o método indutivo. Ele é utilizado, principalmente em ciência social, que precisa estudar, de fato, o que a gente chama de fenômenos na sociedade. Não dá para estudar tudo, você tem que fazer um recorte. Ele tem problema? Tem, porque
você chega a uma conclusão que você não tem como provar 100%. Né? Você não pode dizer de fato que naquela população, vamos dizer, 50%, 20%, 30%, de fato, da população estaria entre 20 e 40 anos. Né? Então, sempre tem uma margem de erro. Por isso que as pesquisas, vamos dizer assim, do Ibope, pesquisas para eleição, sempre tem aquela margenzinha para menos ou para mais, porque exatamente a pesquisa é feita através de método indutivo. Eu pesquiso uma parcela e digo o geral, que pode ser comprovada ou não, né? Mas esse é um método que é utilizado na ciência. Outro método também é o dedutivo. Vamos dizer que seria o contrário do método indutivo, né? Da indução. Então, se a indução, o método indutivo, parte do particular para o geral, o dedutivo vai ser o oposto, parte do geral para tirar uma conclusão particular. Então, na dedução, o raciocínio parte de uma premissa geral, como eu disse, para o particular. Então, de um princípio geral vai se chegar a algo mais específico, vamos dizer assim, do geral para o específico, no método dedutivo. Então, se eu digo assim, todo homem é mortal, é algo geral, eu não estou excluindo ninguém. Depois eu tenho uma outra frase, eu digo assim, Pedro é homem. Então eu já fui, delimitei um pouco mais. Daí eu posso chegar à minha conclusão, através de algo geral, que se todo homem é mortal e Pedro é homem, logo Pedro tem que ser mortal. Então, essa minha conclusão veio das premissas anteriores, né? De uma premissa maior com a premissa menor para depois eu chegar à minha conclusão. Isso é o que nós fazemos também no nosso dia a dia. A gente vê, tem algo geral e depois a gente diz que é particular e vice-versa. Então, esse método é bastante utilizado, principalmente em conhecimento que envolve lógica, que envolve exatamente conhecimento mais que envolve o raciocínio. De outro lado, nós temos o método dialético. É muito utilizado em ciências sociais. Dialético vem de dialética, que vem um pouquinho também de diálogo, de conversa, de troca de experiências. Então, o método dialético seria aquele método que é mais um método interpretativo, é mais um método que envolve várias, vamos dizer assim, várias questões e dessas questões a gente vai chegando a determinadas conclusões. É um pouco mais complexo, nós vamos estudar depois os métodos. Então, o objetivo desta aula é só para entender que numa ciência, no conhecimento científico, eu posso conhecer através de várias formas, através de vários métodos e não apenas de um. Então, a gente tem uma concepção dialética um pouco moderna, que vem de Hegel. Ele diz o seguinte, que a lógica e a história da humanidade seguem uma trajetória dialética, então, nas quais as contradições se transcendem, mas dão origem a novas contradições que passam a requererem solução. Mais ou menos é num embate, num embate não no sentido de guerra, mas exatamente no oposto que esse método dialético vai sendo construído ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente tem numa sociedade um conjunto de pessoas, né, um grupo que tem um certo raciocínio, tem um pensamento e que entra em contato com outro grupo que tem outro pensamento e desse encontro, dessa dialética é que vão surgir novos conhecimentos, né? Novas posturas, novas visões de mundo. Então, tudo isso envolve o método dialético. É você exatamente confrontar, vamos dizer assim, pensamentos, teorias, ideologias, e daí você vai tirando suas conclusões. Depois disso, depois de que eu entendi o que é o método, que é o caminho que eu tenho que seguir para chegar ao conhecimento, eu posso chegar a esse conhecimento através de qualquer método, né? Dedutivo, indutivo, dialético. Eu posso, às vezes, dependendo da situação, utilizar mais de um. Agora eu tenho a questão da metodologia, né? Vem exatamente de método também. Então, vem do grego também,
duas partes da palavra, métodos, que a gente já viu, que é caminho, ao longo de um caminho, né, para se chegar, e logos, que significa estudo. Então, nesse caso, metodologia seria o estudo dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa. Então, a metodologia, ela envolve os métodos estão dentro da metodologia. A metodologia é muito mais ampla. Então, quando nós falamos de metodologia científica, né, a nossa disciplina metodologia científica, é porque ela vai estudar os caminhos necessários para se chegar ao conhecimento científico. Então, o objetivo da disciplina é esse. Como eu penso de forma científica, como eu chego ao conhecimento de forma mais racional, mais lógica, mais reflexiva e assim por diante. Então, vocês vão estudar exatamente isso na nossa disciplina, formas de se chegar ao conhecimento. Então, em ciências, a metodologia é o caminho que o pesquisador percorre em busca da compreensão da realidade, do fato, do fenômeno e assim por diante, como eu já vi. Nós já vimos. Então, ela vai ajudar você, né, o pesquisador, a chegar ao caminho desejado, ao conhecimento. Existe no Brasil vamos dizer assim, uma instituição, uma associação que trata especificamente de certas formas de normatização para se chegar ao conhecimento científico, ao trabalho. Então, para normalizar a apresentação de trabalhos, então no Brasil temos a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um fórum nacional de normalização. Nós vamos estudar também na nossa disciplina, por exemplo, como se faz uma capa de um trabalho científico, como se faz uma referência no trabalho científico, como se faz uma citação. Então, o conhecimento científico, depois de descoberto, ele tem que ser divulgado. Então, essa divulgação é feita através também de normas técnicas. E aí tem a ABNT, que nós vamos estudar em outras aulas da nossa disciplina. E por último, a gente vai entender que a metodologia só existe para se chegar ao conhecimento. E esse conhecimento é chegado, né, alcançado através da pesquisa. E o que significa pesquisa? Então, a pesquisa é uma atividade básica do ser humano. Todos os dias a gente faz uma pesquisa. Se a gente quer descobrir onde chega em um determinado lugar, eu vou lá no GPS, eu vou lá no Google Maps, eu vou em qualquer outro local e vou pesquisar e vou descobrir o que eu quero, né? Chegar a um determinado lugar. Isso é uma pesquisa, né? Não é uma pesquisa totalmente científica, como a gente diz, mas é uma pesquisa. Então, esse ato de descobrir em si é feito através da pesquisa. Agora, na ciência, essa pesquisa tem um objetivo maior, que é se chegar ao conhecimento da realidade, da sociedade, do mundo e depois divulgar esse conhecimento para a comunidade, né? Não só a comunidade acadêmica, mas a comunidade externa que nós falamos, a população em si. Então, para fazer pesquisa, é necessário que o pesquisador tenha uma forma de se chegar ao conhecimento. Isto é, um método. Só assim se faz ciência. Por isso que pesquisar só se pesquisa através de um método, né? Se não tiver um caminho, não se chega ao conhecimento. Bem, essa foi a nossa segunda parte da nossa aula, que tratou essa segunda parte exatamente método, metodologia, um pouco de pesquisa, né? Nas outras aulas, né, da nossa disciplina, vamos aprofundar cada item desse, vamos ver a BNT, vamos saber o que é pesquisa, projeto de pesquisa e assim por diante. Então, agora vocês vão fazer a atividade prática ou atividade avaliativa sobre exatamente o conteúdo das duas aulas, né, dos dois vídeos, né? Espero que vocês tenham uma boa atividade, que se empenhem bastante. Lembrando que a atividade é uma atividade discursiva, então vocês precisam discursar, né, escrever dentro do português padrão, dentro das normas, né, da gramática, porque vocês já passaram por português comigo e aí vocês vão treinar um pouco mais, já viram alguns conceitos aí de resumo, de resenha, então vocês vão começar a aplicar de fato esses conhecimentos. Então, leiam o material, né? Esse material já foi deixado no ambiente,
na primeira semana, que a gente chama de semana zero, na apresentação tem lá uma pastinha sobre materiais, onde vocês encontram o material didático, que a gente normalmente chama de apostila. Então vocês vão ler, quem não leu ainda, quem não estudou, dentro do tempo que vocês têm, leu o capítulo 2, né, o segundo capítulo, que trata exatamente sobre esse assunto, e daí vocês vão fazer um resumo com suas próprias palavras, como vocês já sabem, né? Então façam o resumo dentro do que foi pedido aí, vocês vão ler direitinho a atividade e que vocês possam fazer de fato uma boa atividade, né? Boa sorte para todos e nos vemos no ambiente virtual e nas próximas aulas também.